Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Nós vamos continuar o estudo de termoquímica, estudando o cálculo das variações de entalpia por dois novos métodos. Nós já vimos lei de Hess e hoje vamos ver o cálculo das variações de entalpia através de entalpias de formação e de entalpias de ligação. Nós já dissemos que é impossível determinar a entalpia absoluta de uma substância. E como é que os químicos contornam esse problema? Determinando a entalpia relativa, isto é, em relação a determinadas substâncias cuja entalpia foi arbitrariamente estabelecida num certo valor. Para entender isso, nós temos que saber, em primeiro lugar, o que vem a ser uma reação de formação, que são aquelas onde os reagentes são substâncias elementares ou substâncias simples. Lembra? Aquela formada por apenas um elemento químico, e ela deve estar no estado padrão. O que é estado padrão? Já já nós vamos ver. De modo a formar um mol de um único produto. Uma substância elementar está no estado padrão quando na fase ou no estado sólido, líquido ou gasoso, em que se encontra em temperatura de 25 graus e pressão de 1 bar, que é aproximadamente uma atmosfera, e deve estar na forma alotrópica mais estável. Vamos ver isso com calma, passo por passo. Por exemplo, o oxigênio gasoso tem a sua entalpia de formação, entalpia padrão de formação, definida arbitrariamente como zero. O oxigênio líquido não tem entalpia de formação zero, porque o oxigênio, nas condições ambientes, 25 graus e 1 bar são condições ambientes. O oxigênio não é líquido a 25 graus. Então, a variação da entalpia dele não é zero. E qual é? Vamos olhar na tabela. Quando precisar, olha na tabela. O hidrogênio gasoso tem sua entalpia de formação arbitrariamente estabelecida como zero. O hidrogênio sólido não. Por quê? Porque o hidrogênio é um gás nas condições ambientes. O ferro sólido tem entalpia de formação arbitrariamente estabelecida como zero. O ferro líquido não. Por quê? Porque nas condições ambientes o ferro é sólido. Mas qual é a do ferro líquido? Procura na tabela, vai encontrar em algum lugar. O mercúrio líquido tem entalpia de formação igual a zero, porque o mercúrio é um metal líquido nas condições ambientes. Já o mercúrio sólido é diferente de zero. Bem, e esse negócio de que deve estar na forma alotrópica mais estável? No caso do oxigênio, ele pode aparecer na natureza como O2, mas também pode aparecer na natureza como O3, que é o ozônio. Os químicos determinam qual é o alótropo mais estável, no caso o O2, e atribuem a ele a entalpia de formação zero. Ixi, mas eu vou me confundir todo. Você não vai se confundir. Isso vai ficar muito claro, porque quando a entalpia não é zero, no exercício, o cara é obrigado a dar e vai ter o valor ali. Legal? Então, esta se trata de uma reação de formação, porque eu estou partindo de substâncias simples no estado padrão. O carbono pode aparecer como dois alótropos na natureza, a grafite e o diamante. A grafite é a forma mais estável e eu estou obtendo um mol de um único produto, que é o gás carbônico. Portanto, o ΔH desta reação é um ΔH de formação. Como é que eu obtenho? Queima grafite, né? Isso aqui é uma combustão, olha aí, está dando gás carbônico. Queima grafite dentro de um calorímetro e mede o calor. Isso aí vocês aprendem na física. Esta é a reação de formação da glicose. Por quê? Eu estou obtendo um mol de um único produto a partir de substâncias elementares no estado padrão. Esta se trata da reação de formação da água, porque estou obtendo um mol de um único produto a partir de substâncias elementares no estado padrão. E qual é a consequência disso? Gente, se ΔH é a entalpia final menos inicial, é um delta. ΔH de formação da água, por que ΔH de formação? Porque é de uma reação de formação. Isto é, ΔH final menos o ΔH dos reagentes.
tem que dar menos 286 kJ por mol de água. Ocorre que a gente define a entalpia de formação de substância elementar igual a zero. Portanto, fica entalpia de formação da água menos zero igual a menos 286. Vale dizer, a entalpia de formação da água passa a valer menos 286. E os químicos fizeram isso para um grande número de substâncias e foram tabelando. Finalmente, como é que se calcula o ΔH por entalpias de formação? É o jeito mais simples que existe. Basta fazer a soma dos ΔHs de formação dos produtos menos dos reagentes. Então imagine que eu tenha a reação de combustão do acetileno, C2H2. Combustão é reação com oxigênio. Na combustão completa, tudo que é carbono vira gás carbônico, tudo que é hidrogênio vira água. Quanto vale o ΔH? E são dadas as entalpias de formação da água, do C2H2, que é o acetileno, e do gás carbônico. A resolução desse tipo de problema é realmente muito simples. Nós vamos fazer a somatória das entalpias dos produtos menos a dos reagentes. Final menos inicial. Então, a entalpia de formação do gás carbônico é menos 394. Agora, muito cuidado. Quilojoules por mol, quer dizer, por 1 mol, e aqui tem 2 mols, então você vai multiplicar por 2. Mas a entalpia de formação da água tem 1 mol só, menos 242. Menos a entalpia de formação dos reagentes. Eu coloco sempre parênteses, porque se tiver valor negativo aqui, você vai esquecer de aplicar a regrinha lá do menos com menos. A entalpia do acetileno, que é o gás de solda, usado em solda, é 228, mais 5,5 vezes a entalpia do oxigênio não foi dada. Claro que não foi dada, você tem que saber que vale zero. E daí é só fazer a continha, menos 1.258 kJ por mol de acetileno. Vamos estudar agora o cálculo das entalpias através das entalpias ou energia ou calor de ligação. Considere a seguinte equação termoquímica. Metano, CH4, dando C mais 4H. ΔH 1.656 kJ por mol. Metano é o gás encanado, tá? Gás de rua. Qual o significado dessa reação? CH4, carbono ligado a 4 átomos de hidrogênio, produz um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio separados. Isso é muito importante. Quando esse 4 está aqui embaixo, quer dizer que está ligado. Quando ele está na frente da espécie química, significa que aquelas espécies estão separadas. Isto é, representa a quebra de ligação. E na quebra da ligação, o ΔH é sempre positivo. Você fornece energia para o sistema absorve energia. E qual energia para quebrar 1 mol dessas ligações? Bem, 1.656 é para quebrar 4 mols de ligações. Para cada 1 mol de ligação, são necessários 414 kJ de energia. Tá? Esse exemplo, exatamente assim, foi questão da FUVEST, da segunda fase, já numa ocasião. Os químicos, então, fazem tabelas com essas energias. Por exemplo, a entalpia da ligação CH é 414 kJ por mol de ligação. Muito cuidado. E se eu tiver a reação inversa, isto é, um átomo de carbono ligando-se a 4 átomos de hidrogênio para dar o metano CH4? Bem, inverte o sinal do ΔH. O ΔH passa a ser negativo. Isto é, quando os átomos se ligam, libera energia, você recebe, o sistema perde ΔH negativo. E é bom lembrar que esses valores são médios. Por exemplo, será que a entalpia da ligação CH neste composto que tem dupla O, que é o formaldeído, formol, usado como antisséptico,
é a mesma da ligação CH do metano? Pois é, não é igual, mas é aproximadamente igual. Os químicos então usam valores médios nessas tabelas, fazendo com que o cálculo das entalpias por energia de ligação seja mais uma estimativa, não é exato. Porém, em alguns casos, como por exemplo na bioquímica, onde não dá para descobrir a entalpia de formação, é o que dá para utilizar, é o que temos. Para se resolver exercícios é muito simples. Primeiro você vai imaginar que quebrou todas as ligações dos reagentes, depois que formou todas as ligações dos produtos. Lembrando que na quebra o ΔH é positivo e durante a formação das ligações o ΔH é negativo. Seja, portanto, calcular o ΔH da reação de combustão do acetileno, a mesma reação que nós vimos como exemplo de entalpia de formação. É dada uma tabela com entalpias de ligações que aparecem nessa reação. O ideal, na resolução, é que você escreva as fórmulas estruturais. Tio Milho, eu não lembro de fórmula estrutural. Calma. Nós vamos estudar isso o ano que vem inteirinho em Química Orgânica. Além do que, olha aqui, as ligações já estão dadas. Carbono com carbono é dupla. Carbono com hidrogênio é simples. Tem jeito de errar. Mais 3 meios mols de oxigênio, produzindo 2 mols de gás carbônico. Veja que tem ligação dupla, C dupla O, está na tabela. E 1 mol de água. Eu vou imaginar a quebra de 1 mol de C dupla C, 1, 2, 3, 4 mols de CH, 3 meios mols de O dupla O, e então eu tenho 1 mol de duplas 610, dupla entre carbono, claro, 4 mols de ligação CH 4 vezes 414, mais 498, que é a quebra da dupla oxigênio-oxigênio, para cada 1 mol, mas eu tenho 3 mols e meio, vezes 3,5. E agora que eu imaginei que eu quebrei tudo, eu vou formar 2 mols de C dupla O, 2 mols de C dupla O, então 4 mols de C dupla O, e 2 mols de OH, de ligação OH. Tudo isso com sinal negativo, porque agora eu estou formando ligações. Então, fazendo o cálculo, 4 vezes 800, mais 2 vezes 464, eu vou ter menos 1.115 kJ por mol. Compare com o que a gente calculou antes, foi 1.200 e alguma coisa. Não dá exatamente igual, porque este cálculo, ao contrário da entalpia de formação, ele é mais uma estimativa, é um resultado aproximado. Bem, ficamos por aqui. Um abraço a todos e cuidem-se.